Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Gente, algo terrível vai acontecer nesse capítulo e vai ser menos um personagem principal. E o pior de tudo é que Augusto vai ser o culpado por tudo isso. Veja tudo o que vai acontecer a partir de agora. E antes de continuarmos aqui, me conta uma coisa. Qual dos dois vilões, na sua opinião, é o pior? O Augusto ou a Roberta? Comentem muito aqui abaixo, clica no gostei, se inscreve no canal caso você seja novo. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje de Quando Me Apaixono. O Ezequiel está em seu quarto, conversando com sua neném recém-nascida. Ele está conversando com ela, falando então que quando a gente é jovem, a gente às vezes faz coisas que não deveria, mas um dia essa parcela de culpa chega para cobrar. Ele conta que fez coisas na vida que hoje ele se arrepende de contar e de ter feito. E diz que não quer que sua filha seja então culpada ou que pague por conta de coisas que ele fez antes mesmo de saber que ele um dia seria pai. O Ezequiel começa então, gente, a se despedir de sua filha ali. Parece que ele está sentindo então que ali é o seu último dia de vida. A cena, gente, é muito forte. Preparem os lencinhos. Se você for sensível a esse tipo de cena, seja mais preferível então vocês verem o resumo até o final do que vocês verem a própria cena. Mas eu garanto a vocês que se vocês verem não vão se arrepender, porque é totalmente emocionante. Alzira chega e pega então um momento de despedida. Então, quando o Ezequiel está chorando e falando para sua filha que ele a ama mais do que qualquer coisa nesse mundo e diz que ele gostaria muito de poder ver os seus primeiros sonhos, seu primeiro passo, e diz então que tudo em sua vida parece então estar desmoronando, e diz que se arrepende então de ter seguido certos caminhos na vida e pede para que Deus proteja então sua filha e pede então perdão, mesmo que ela não consiga escutar. Ele diz então, mesmo que ela não consiga entender, ele diz então para ela que ele jura que ele já não consegue mais aguentar toda aquela situação. E diz então que a única coisa que poderia então apagar todo aquele sofrimento é ele então desaparecendo tanto da vida da bebê quanto da vida da mãe dela. A Alzira está bem, não faz nenhum tipo de barulho para que o Ezequiel então desconfie que ela está bem atrás dele. A neném começa então a choramingar e ele diz então que esse é o choro mais lindo de toda a vida. E ele então fica lá inconformado então por todas as coisas ruins que ele fez. Isso porque enquanto ele estava trabalhando com o Augusto, ele se sujeitou então a fazer muitas outras coisas que não deveria. Nisso, vemos então Renata e Jerônimo, gente, totalmente apaixonados, andando de cavalo. Cavalo branco de Renata está lá e o preto de Jerônimo também. Eles começam então a conversar sorridentes, amarram então o cavalo e começam então a brincar. A vingança de Jerônimo nesse capítulo já chegou ao fim. Ele já sabe de tudo o que aconteceu e agora eles se perdoaram. A Renata fica toda fofa com o Jerônimo e eles então começam a brincar então de quem pega o beijo primeiro. Bom, no caso, ela faz uma brincadeira com ele e então sai correndo feito louca lá pela fazenda, até que então ela dá de cara com um Ezequiel empendurado sobre uma árvore. O Jerônimo tenta proteger então a Renata para que ela não veja aquilo, mas é tarde demais. A Renata fica totalmente nervosa então falando o que foi que aconteceu aqui. Vamos ali ajudar. Aí Jerônimo então fala que não, eles não podem chegar perto e é melhor eles chamarem então as autoridades para que não levem culpa sobre nada. Aí então a Renata fica toda se tremendo, querendo saber o que é que foi que aconteceu. Só que o Jerônimo diz que eles não podem chegar perto. A cena, gente, mostra então o Ezequiel empendurado sobre a árvore. Só que o Ezequiel não fez isso porque quis. Foi o próprio Augusto que foi até ele, ameaçou ele e mandou ele fazer isso junto com seus capatazes, porque senão ele mesmo faria. Aí então o Augusto, que é culpado por isso, e dá então a todos a entenderem então que quem fez foi o próprio Ezequiel. Aí junta-se então com a cena em que ele estava se despedindo da bebê e a Alzira então acha que foi tudo real. Aí nisso a Renata e o Jerônimo vão até a casa de Alzira para darem então a pior notícia de sua vida a ela. A Renata nem sabe por onde começar, mas acaba começando pelo sinto muito. Aí então eles confessam toda a verdade então. Só que a Alzira parece que já estava sentindo que
que algo terrível ia acontecer. E antes mesmo de Renata e Jerônimo contar, ela já começa a chorar. Aí o Jerônimo diz que as coisas não são fáceis de contar. A Alzira fica então toda nervosa e diz que é pior eles ficarem calados, porque ela já está pensando mil e uma besteira. Nisso, a Karina já está sabendo e então se aproxima e pede então para segurar o bebê. Aí então a Renata conta o que foi que aconteceu. A Alzira fica toda então se tremendo então com a notícia de que seu esposo não está mais entre eles. A Alzira, gente, ela fica inconformada. Ela fala que não pode ser verdade. Ela estava falando com seu marido agora há pouco. Ela viu ele. Aí então o Jerônimo fala que infelizmente é verdade, eles mesmo encontraram já sem vida. Aí então ela começa a gritar dizendo que isso não pode acontecer. Como que isso aconteceu? Porque isso é inevitável. Ela acabou de ver então ele falando com sua filha agora há pouco que ele já não estava mais aguentando. Ela achava que ele ia embora, mas tirar sua vida, e começa então a chorar. O Augusto está em sua sala tomando um cafezinho lá bem tranquilo quando um de seus funcionários chega e informa então o que foi que acabou de acontecer, que um dos patrões lá da fazenda Bonita encontraram então um dos ex-funcionários do Augusto lá empendurado numa árvore. Aí ele, como pode ser? E sai então todo nervoso, eufórico para entender o que é que está acontecendo, sendo que na verdade, gente, o culpado por tudo que aconteceu ali foi ele mesmo. Aí então, enquanto a cena mostra então ele saindo todo desesperado em seu carro, mostra então a real cena então de Ezequiel andando pela fazenda com o seu carro e dois então com passas sujos então do Augusto. Aí então é uma emboscada armada ali, porque o sujeito diz então que a caminhonete teve um problema. Aí o Ezequiel desce então para ajudar e então ele vai até a direção lá para poder ajudar o amigo, quando de repente o homem coloca um pano sobre o rosto de Ezequiel, o sufocando então ali até que ele então se desvaleça. O Augusto acompanha toda a cena de longe. Aí vemos então o sujeito colocando o corpo então de Ezequiel dentro do porta-mala da caminhonete, porta-mala, né? E o Augusto então olhando tudo de longe. O sujeito então pago pelo Augusto é rápido o suficiente então para levar o Ezequiel longe dali. Aí a cena mostra então o compasso então do Augusto colocando então Ezequiel sobre um cavalo. Aí o Augusto se aproxima e começa então a alisar o cavalo. Ezequiel então se acorda e vê então que está amarrado então com uma corda no pescoço. Aí então o Augusto fala: "Você se deu conta que sua ruína foi quando você tentou então se acovardar e me trair?" Aí o Ezequiel diz que ele é um infeliz. Ele então tentou fazer o certo, mesmo que ele morra hoje, ele fez o que era certo. Aí o Augusto diz: "Claro, agora você então vai ter que pagar com sua própria vida por sua traição." E diz então que não sabe o gosto que lhe dá em ver então Ezequiel daquela forma. O Ezequiel então fica ali todo nervoso, então com medo do que possa acontecer, enquanto o Augusto diz que todos agora vão saber que Ezequiel é um fracassado, que tirou sua própria vida, que foi um covarde, deixando então uma linda mulher jovem com uma criança nos braços. Aí o Ezequiel começa então a gritar para o Augusto lhe soltar, e então o Augusto diz que não, ele não vai soltar, e diz então que ele pediu algo ao Ezequiel e ele não fez, e agora você então vai ter que pagar então por sua traição. O Augusto é totalmente frio então e quer então participar daquele detalhe ali que está acontecendo. Aí todos vão pensar então que Ezequiel fez aquela besteira com sua vida, sendo que não, gente, foi o Augusto que armou tudo junto com compasses para tirar então a vida de Ezequiel. E é claro que o Ezequiel fica mais revoltado ainda com o Augusto, chamando ele então de desgraçado. Aí o Augusto diz que mais desgraçado é ele, que agora então vai se tornar um covarde, e então ele dá adeus ao Ezequiel. Aí ele olha então para o sujeito então para que ele tire então o cavalo de perto de Ezequiel, e aí vocês já sabem, né, o pior acontece. A cena mostra então o Ezequiel dentro de um saco e os policiais então barrando todo aquele local ali para fazer uma perícia. O Augusto então tem que bancar agora então um bom ator. Ele então para com sua caminhonete perto dos policiais, vemos que Manuela também está lá e todos. Aí então o Ezequiel vai então chorando, o Augusto vai chorando então para perto do Ezequiel, e então Lázaro olha para ele já desconfiado. Aí o Augusto lá ali fazendo então toda a sua cena fala:
Por que, Ezequiel, você fez isso? Por que você teve que acabar com sua vida? Por quê? Por que? Fica ele então ali chorando, então fingindo algo que ele nem sentiu. E é claro então que o Lázaro fica olhando aquela cena e ele consegue perceber que há algo de anormal ali, como se o Augusto realmente tivesse então feito aquela maldade. Aí o Augusto fica perguntando por que ele teve que fazer isso com sua vida, por quê? Aí então a mocinha lá da fazenda então pergunta para o Augusto se ele, que só vivia perto do Ezequiel, não sabe. Imagina então eles. Lázaro então diz que tudo isso que aconteceu foi lamentável, ninguém imaginou que o Ezequiel pudesse então fazer isso, e diz que não era para ele ter chegado até aquele ponto. Aí o Augusto então fala: agora que você diz isso, creio então que algo deve ter acontecido atrás disso e que há um mistério então envolvendo essa morte. Aí então Carlos pergunta por que ele diz isso. Aí então o Augusto começa então a falar que o Ezequiel tinha medo de que algumas verdades chegassem então espalhando e que ele fosse então desmascarado. Aí então a Manuela e Carlos querem entender então sobre o que o Augusto está falando. Augusto diz que há detalhes que ele não pode falar e diz que vai dizer porque isso não vai sair dali. E então ele diz então que tudo que ele queria fazer era viver então o seu trabalho, cuidar de sua família, mas ele tinha se envolvido com segredos que não deveria. E então ele confessa então para o pessoal que ele tinha medo então que as pessoas descobrissem que ele já esteve preso. Carlos pergunta quando foi que isso aconteceu. Aí então o Augusto conta que o Ezequiel tinha muita vergonha que as pessoas descobrissem que ele já foi então um ex-presidiário. Aí então a Manuela e o pessoal lá, Lázaro, diz que isso não justifica ele tirar a vida. Aí Augusto diz que há segredos que homens não gostam que sejam descobertos, e talvez esse tenha sido então um dos gatilhos que fez então com que ele tirasse a sua própria vida. Alzira chega junto com Renata e Jerônimo e começa então a gritar. Lázaro segura então a Alzira e ela fica: eu quero ver, eu quero ter certeza que é meu marido. E então eles seguram para que ela não se aproxime. E aí ela então pede perdão então a Ezequiel e então começa a se perguntar então por que Ezequiel não teve mais força e por que, meu amor, você me deixou junto com sua filha, por quê? E começa então a chorar bastante. A Renata e o Jerônimo e Manuela ficam sem saber o que fazer, enquanto ela fica então muito nervosa, pede para que Lázaro lhe solte, pede para que ninguém lhe toque e fica então ali gritando. Ela agarra depois o Lázaro e é claro que Carlos e Matilde tentam consolar então a Alzira, mas é perdido, gente, ela está nervosa além da conta. Aí então nesse momento Manuela acaba então confessando então que o Augusto disse um segredo sobre o Ezequiel. Aí então Lázaro é rápido o suficiente para não deixar então que a Alzira fique sabendo daquilo naquele momento tão difícil. Aí então Lázaro diz que ele não gostaria então que ela ficasse daquela forma e pede então para que ela seja forte, seja firme, porque tem uma filha. A Alzira então fica se perguntando por que então ele fez isso com sua vida. Aí é nesse momento então que o Lázaro confessa então o que o Augusto acabou de lhe dizer, que o Ezequiel tirou sua vida porque ele tinha ido para a cadeia e ele não queria então que as pessoas descobrissem então que ele era então um ex-presidiário. A Renata toma até um baita susto porque por essa ela também não esperava e então o Jerônimo está ali e confessa que ele também sabia disso há um tempo atrás e que ele sentiu muita pena porque o homem, ele fez coisas que não deveria, mas acabou então que cumprindo toda a sua pena, e é por isso que ele então tinha tentado recomeçar então sua vida longe da cadeia, longe das pessoas que lhe fizeram mal. É tudo uma farsa que o Augusto usou para poder ter então a lábia perfeita, para poderem cumprir então o que ele acabou de fazer. E é claro que o Ezequiel então foi mais uma vítima então do Augusto. Aí Augusto tenta bancar então um bom patrão ali e começa então a dar só elogios para o Ezequiel, dizendo que era um homem honesto, um homem íntegro e que o passado ficou no passado, mas infelizmente essas coisas vieram à tona e ele ficou com medo então do falatório lá na cidade. E diz então que Ezequiel lhe trabalhou então na sua fazenda por muitos anos, mas que nunca lhe roubou nem sequer um centavo. Aí depois que tudo isso acontece, a Renata e Jerônimo e o Augusto param um pouco para conversar sobre o que aconteceu. E o Augusto está todo afiado, então, dizendo que isso tudo é culpa do Jerônimo, que trouxe então essa verdade à tona logo agora.
A Renata pede para que o Augusto se controle, que não faça acusações e que agora não tem mais o que fazer e que respeitem então a Alzira. Aí a Alzira diz que eles só estão falando apenas verdade. Ela tem muitas dúvidas agora e a cabeça ainda está muito quente em relação ao que aconteceu. Mas ela diz então que o Ezequiel não deveria ter feito do que fez e começa então a ficar muito mal depois então de perder o seu marido e agora ser viúva. A Alzira então fala que o Ezequiel foi um covarde, que depois de viverem tantos anos juntos sobre a mesma casa, ter um filho e ainda ter uma família, ele nunca lhe contou sequer o segredo que ele tanto escondia. Ela disse que teria entendido ele, teria feito qualquer coisa para poder ter ele ao seu lado, mas ela não sabe se vai suportar então viver sem sua presença, tendo então sua ausência e ainda mais com um filho. E começa então a chorar, mas todos ali estão cada vez mais perto para poder consolar ela. A Alzira, gente, está totalmente devastada então por tudo que lhe aconteceu. Gente, eu acredito que não seja fácil, né, perder um marido tão jovem assim, com uma filha ainda recém-nascida nos braços. É bem terrível tudo isso, né? E é claro que é cena de novela, mas nós sabemos que em algum lugar no mundo isso já aconteceu e totalmente triste. Aí então, gente, o Augusto, logo depois de tudo aquilo que aconteceu, ele chama o seu capataz lá na fazenda para poder pagar a ele pelo aquele serviço e diz que ficou muito mais satisfeito do que ele pensava com tudo que aconteceu. Aí o Augusto então diz que vai precisar dele então para outros serviços e diz que a partir de hoje ele é então um contratado dele para fazer então seus trabalhos sujos na hora que precisar. Gente, o Augusto não é um vilão de brincadeira não, o cara é cruel de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade sobre quando me apaixono, comenta aqui abaixo em comentários. E antes de finalizarmos então esse vídeo, ficamos também com o velório que acontece de Ezequiel. E o Augusto vai lá na maior cara de pau, levando então uma coroa de flores para a Alzira e diz então que sente muito. Aí então o velório de Ezequiel acontece ali e a Alzira diz que nem tem palavras para falar o que possa então ali naquele momento. Augusto diz que quer deixar então claro para ela que ele vai então pagar uma pensão a ela e vai ajudar então nos custos-benefícios então da criação de sua filha. Tudo isso ele faz porque a Renata está lá. Ele ainda está com o plano de reconquistar a Renata. Reconquistar não, porque Renata nunca gostou dele, enfim, de conquistar a Renata. Nisso, ele tenta bancar, então, um bom homem na frente dela e de toda a população ali. Aí, então, os dois começam a conversar ali e o Jerônimo diz que é o mínimo que ele poderia fazer. Aí, depois dessa fiasca, então, aí o Augusto olha para Jerônimo e a Renata repreende, então, o Jerônimo por se meter, então, nos assuntos de Augusto. Aí, então, Augusto presta condolência, então, à vítima, no caso, a mulher da vítima, né, no caso, a Alzira, e diz que está lá para ela para quando ela precisar. E, então, ele interrompe o velório ali de Ezequiel para lhe dizer, então, que vai assegurar ela financeiramente. A Alzira, gente, fica totalmente inconformada com tudo aquilo ali e o Jerônimo fica de cara feia, então, para o Augusto, porque ele sente que algo terrível está por trás daquilo ali. Aí, então, gente, o último pedido, então, da Alzira para o Ezequiel. E aí, então, ela abraça, então, o caixão ali e fica, então, gente, numa cena pra lá de triste, totalmente comovente, parando, então, tudo ali, todos ali. E a Alzira, então, se abraça ao caixão, porque essa é a sua última despedida. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Aproveita, já clica no gostei e desde já, muito obrigada por sua audiência.